Meu nome é Raquel do Vale, eu sou diretora de programas do Projeto Paradiso. Para nós é uma alegria fazer esse encontro aqui hoje, foi um sucesso de inscrições, espero que vocês todos curtam bastante. Para quem não conhece o Projeto Paradiso, nós somos uma organização filantrópica de apoio ao audiovisual brasileiro. Nós oferecemos bolsas internacionais para roteiristas, principalmente, mas também para produtores criativos e executivos da área de distribuição, para cursos e formações no mercado internacional. E nós também apoiamos a realização de cursos e iniciativas no Brasil, e é com muita alegria que a gente está apoiando pelo segundo ano consecutivo a Residência Base, que é uma iniciativa incrível, que está em sua 4ª edição, que foi criada pelo Esmir Filhos, pela Mariana Bastos e pela Tereza Menezes, e que desde a 3ª edição também tem a troca com o Fernando Sapelli. Desde a 2ª edição tem a parceria do Fernando Sapelli, em 2019 já, né? Isso. Exatamente. A ideia desse espaço aqui, a gente trouxe o Esmir para contar um pouco do processo da residência, o que por que decidiram criar essa iniciativa. E a gente achou interessante também trazer 2 participantes de edições anteriores. Então, vão participar aqui desse encontro o Michel Carvalho, que participou no ano passado da Residência Base, em 2019, com um projeto de longa de ficção. E vai participar também a Belize, eu até estava checando se eu falava certo o seu sobrenome, Morfeoli, que participou da Residência Base em 2019, com um projeto de longa de animação. Podem se inscrever longas de ficção, animação e documentários. A ideia desse encontro aqui é que vocês possam tirar suas dúvidas em todo o processo de inscrição, mas acho bacana o Esmir abrir, contando um pouco da história do projeto, e depois Belize e Michel também compartilharem a sua experiência, e aí vocês perguntarem. Esse espaço é super informal, sintam-se muito à vontade, não há perguntas erradas, né? Então, bora lá, Esmir. Obrigada e bom dia. Bom dia a todos. Agradecer ao Paradiso mais uma vez pela oportunidade, pela parceria. Muito legal ver o interesse de todos vocês na residência. Realmente a gente fala que é uma experiência de realizadores para realizadores. Então, ver vocês interessados, ver as pessoas, todas as vezes que tem essas inscrições e tantos projetos, nos motiva a continuar, porque como qualquer coisa que a gente tem que fazer e tem que produzir, vocês sabem, vocês produzem filmes, eu também, mas aí quando a gente vai produzir uma residência é outro engajamento assim que você tem que ter na sua vida, e é isso que faz parte agora das nossas vidas, minha, da Tereza, da Mariana e do Fernando, que é tentar estimular e fomentar outros roteiros, outras ideias e trabalhar nessa residência. Então, cada vez é legal falar para vocês que cada vez que a gente tenta formar uma edição é uma luta. E quando a gente consegue fechar o orçamento para a edição, a gente fica muito feliz. E agora a gente está cada vez mais frequente. Vocês podem ver que a primeira edição foi em 2013, a segunda em 2019. A gente ficou nesse lugar de tentando fazer uma segunda edição. E quando rolou bem a segunda, foi a terceira, agora já estamos até anual e é o que a gente quer manter cada vez mais a frequência. Então, depende muito desse interesse de vocês. Então, é muito legal que vocês tenham se inscrito, estejam interessados e estão escrevendo seus projetos, porque é isso que motiva a gente a continuar. Dizendo isso, eu volto para o início, da onde começou, para vocês entenderem como é de realizador para realizador. Eu fui convidado para uma residência, um projeto do meu último longa, Verlust, em 2012, eu acho, talvez 2012, que chama Moulin Dandé. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa residência, é uma residência francesa, é parceira do Cine Fondation, e é no Moinho, Moulin é Moinho, então é no Moinho, nos bosques da Normandia. Eu falei, gente, o que é isso? Eu quero ir. Primeiro veio essa vontade, né? Fico feliz que meu projeto foi selecionado, mas eu falei, o que eu vou fazer nesse moinho? Do que se trata? E cheguei lá, eu fiquei muito impressionado, porque, primeiro, né, teve esse deslocamento do meu lugar, do meu espaço de trabalho, para um lugar completamente diferente, no meio dos bosques, no moinho, onde eu tinha um quarto para mim, onde tinha pessoas cozinhando, sabe assim, que você não tinha que pensar em nada. Eu falei, gente, é o paraíso do roteirista, porque você não tem que pensar em nada, você só mergulha na sua cabeça e vai fundo, assim, né? Vai fundo na imersão do seu projeto. E tinha todo um cuidado, assim, o Moulin Dandé, ele é uma iniciativa do CNC,
tá? Francês, que é o organismo de cinema francês. Então, o que acontece? Eu fui descobrindo a residência ao longo da minha participação ali. Então, eu sabia que eu tinha uma consultoria especializada, então isso foi muito bom, porque alguém pôde ler meu projeto e conversar comigo. Eu tinha direito a alguns encontros ao longo dessa residência. Mas não tinha muito... Era muito meu método, eu fiquei feliz com isso, porque eu sabia no que eu queria trabalhar e eu já tenho um método de como eu trabalho. Eu acho que cada um tem o seu, sabe? A gente respeita muito isso também, né? Então, foi muito legal eu ter espaço e tempo para poder desenvolver, para poder pensar o meu projeto, com uma consultoria que me assessorou. Só que o que mais me impressionou foi o lance do diálogo com os outros participantes, porque existiam outros roteiristas de outros lugares do mundo ali também comigo. Eu fiquei um mês nessa residência, tá? E a gente trocava. É óbvio que a gente se encontrava pelos nossos projetos. E isso era muito bonito, porque a gente se conectava, novas amizades se formaram, mas era através do projeto. E tinha uma coisa que chamou a atenção, que era a troca que a gente tinha. Troca não, o encontro, né? Porque troca eu dou para você, você dá para mim e a gente vai embora. Não é isso, é um encontro, que a gente começava a pensar junto nas refeições. Era uma coisa linda, que tinha uma mesona, assim, né? E eu falava, gente, é simples, mas é interessante você estar numa mesa só, todos juntos. E quando a gente coloca a coisa para dentro, né? Aí a gente coloca a coisa para fora também, né? É um espaço de muita intimidade a mesa. Eu sempre achei, e no lugar dos projetos foi bem interessante. E quando eu voltei para o Brasil, eu falei, cara, isso é possível fazer. Vamos tentar fazer sei lá, vamos se reunir numa casa de montanha. Alguém tem uma casa de montanha aí? Foi bem assim. Eu cheguei para a Tereza e para a Mariana, a gente fez estava jantando, a gente conversou sobre isso. Eu falei, gente, isso é possível fazer. Vamos tentar. E não demorou muito, não foi aquela ideia que a gente teve, ficou ali. Não, foi assim, foi um fluxo. Assim. Na outra semana a gente começou a ver casa para alugar. Olha a coisa, como foi a primeira edição. É interessante falar para vocês. A gente foi ver casa para alugar, fez orçamento de quanto precisava de comida, se precisava de alguém para cozinhar, que eu falei, não, alguém precisa, a gente não precisa tomar, o roteirista precisa ficar em função só do projeto. Enfim, a gente fez um orçamento como se fosse uma viagem de amigos, tá? Então tá, para ir esses 7 roteiros, durante os 7 dias, vão ser, que eram 7, né, no início, eu vou contar porque que a gente também foi ficando mais enxuto. Vai ser tanto. Então a gente conseguiu um orçamentão e começou a ir atrás das instituições parceiras. A gente teve o MIS, a gente teve o Kinoforum, a gente teve o StoryTouch, que é aquele software do roteiro, que agora virou texto, mas era o StoryTouch do Paulo Morelli. E a gente teve... era quase adote um roteirista, sabe? Do tipo, a gente dividiu as cabeças e falou assim, então, você quer adotar quantos roteiristas? Para a gente poder fazer essa residência acontecer. E foi muito legal que a gente conseguiu essas parcerias para fazer essa edição piloto. E o que mais representou assim a base foi interessante, porque a gente assim colocou todo mundo na van e fomos indo e tal na estrada, e aí logo ao chegar na casa a van atolou e não saía, assim, antes da casa, tá? Aí eu só vi todo mundo assim, tipo, já saindo, cada um com a sua mala, subindo a montanha, São Francisco Xavier, lá em cima para chegar na casa. Eu já senti um espírito de coletividade que eu falei, cara, isso aqui vai dar certo. Engraçado, né? Porque a pessoa podia pensar o contrário. Meu, atolamos na primeira edição e tal. Mas eu acho que não é sobre o atolar, e a gente aprende isso nos nossos roteiros, né? É sobre o que vem disso. E eu vendo todo mundo ali colaborando, levando mala, subindo, chegando lá, eu falei, cara, vai funcionar isso aqui. Foi uma edição muito legal. A gente teve o Ali Muritiba com Para Minha Amada Morta, a gente teve Caroline Leone com Pela Janela, entre outros participantes também. E teve até curta nessa edição, porque a gente abriu muito mesmo, depois a gente percebeu que a gente tinha que ir direcionando. Mas foi uma edição que funcionou bastante. E ela virou uma edição piloto para a gente ir atrás de outros parceiros para fazer próximas edições. Fizemos a segunda edição, foi quando entrou o Fernando. A terceira edição, Paradiso já estava conosco, né? E agora a quarta edição está se efetivando. Enfim, essa é a história da residência base. A gente leva
os roteiristas. Agora, isso, a gente começou a edição piloto lá numa casa que a gente alugou, mas depois a gente teve uma parceria muito importante a partir da segunda edição, que a gente mantém, que é a Pousada Fazenda Maristela, porque é um lugar com infraestrutura, é um lugar, a fazenda em Tremembé, no meio da natureza, e tem lá, o que acontece lá? A gente conseguiu uma parceria onde, na semana da base, somos só nós. Então, não é uma pousada que vão ter outras pessoas. Ela é fechada para a residência. Então, isso é muito importante, porque a gente sente ali que o espaço começa a transpirar os nossos roteiros e a nossa energia criativa. Eu sentia isso desde a primeira base, que é assim, quando a gente está ali na casa e você vê alguém trabalhando, o outro, isso já chama para o outro, que chama para o outro. Então, assim, não só nas refeições, quando a gente fala dos projetos, ali no dia a dia, a gente vê que a energia criativa fica circulando entre aquelas pessoas com seus laptops ali ou com seus caderninhos anotando, e isso estimula cada um. Então, como que a gente faz lá na pousada? Realmente são 7 dias. Desse ano, a gente vai levar 5 projetos. Tem o lance do Covid, tá? Porque, na verdade, ano passado estava mais pesado ainda, porque não existia a segunda dose ainda para alguns. A gente fizemos todos os testes. A gente achou que 5 era um número reduzido que ia ser bom, para a gente não aglomerar, né? 7 aglomera, 5 não. Mas, enfim... E a gente gostou muito da experiência dos 5, não sei, participando das edições, a gente sentiu que a coisa fluiu e a gente pôde aprofundar mais nos projetos. Então, a gente está fazendo, e cada edição é um experimento, né, gente? Então, a gente está fazendo uma edição que a gente poderia chamar 7, mas a gente escolheu 5 também para entender essa experiência e aumentamos 2 dias, né? Porque eram 5 dias ano passado, e esse dia aumentamos, são 7 dias, para a gente poder aproveitar mais. Lá na residência, como eu falei, a gente tem esses 7 dias, né, de imersão, onde vocês não têm nenhum custo. O translado a gente oferece de São Paulo sempre, apesar que as inscrições são abertas para o Brasil inteiro. A gente oferece translado de São Paulo até Tremembé, a estadia, tudo lá, como eu falei, tem a cozinha da Pousada Maristela, você não precisa se preocupar com nada. E lá a gente tem as refeições, que são muito importantes para a gente, os almoços e jantares numa mesa redonda, aquilo que eu falei da mesa. Cada refeição, um projeto se apresenta e a gente conversa em roda. E é gostoso porque, enfim, vamos falando, é bem informal, tá, gente, para dizer, tá? Não tem nada do tipo, tá todo mundo... Por isso que a mesa é redonda e tá todo mundo sentado junto. E temos a consultoria especializada, que aos poucos a gente foi percebendo que a natureza é nossa grande aliada ali, né? Já é gostoso você escrever ali num ambiente, assim, cara, rodeado de árvore, lago e etc. Mas as consultorias foram se tornando quase caminhos pela natureza. Foi muito legal ver os consultores, a gente estimula os consultores a fazer as consultorias ao ar livre, encaminhadas, escolher um lugar que tem a ver com o seu projeto por algum motivo. Isso trouxe bastante, assim, do que a pessoa frente a frente, né? A pessoa frente a frente às vezes parece uma queda de braço, e a gente queria que sempre olhasse o horizonte junto, assim. Por isso que os consultores vão com os realizadores sempre olhando para um horizonte em comum. Essa que é a nossa proposta. E temos encontros com cineastas. Já foi lá o Pedro Morelli conversar com os participantes na primeira edição. A gente teve Braulio Mantovani, Carolina Coccio, Laís Bodans, que foi na última edição. Então, são roteiristas, produtores, diretoras, produtoras, roteiristas também, que tem muito a compartilhar com a gente. E é uma conversa também, assim, falam sobre a carreira, a trajetória, e vocês também podem trocar, perguntar coisas sobre os seus projetos, enfim. São coisas que a gente estimula. Também foi, por exemplo, a gente também tem uns encontros que a gente acha interessante. Por exemplo, a Paula Ferraz, que é uma assessora de imprensa, ela vai falar sobre assessoria de imprensa.
Então, tem alguns pontos, algumas funções que são interessantes para trocar com o roteirista. A gente não fala só de roteiro. Quando a Carol Couto foi, apesar dela ser roteirista também, ela falou muito sobre produção, sobre roteiro e produção em conjunto, ou como a produção potencializa o roteiro, ou como o diálogo, produção e roteiro é importante nessa fase de escrita. Então, é isso que a gente estimula ali na base. Bom, Esmir, essa coisa que você está falando do caminhar, a neurociência explica, né, como o cérebro fica mais aberto. O pessoal do Les Ismore, que a gente também fez um trabalho na França, falou muito disso, da questão do caminhar e do horizonte, do visual, enquanto você está refletindo. Então, acho que a residência base traz muito disso também. E eu estou vendo a Belize, você falando e a Belize balançando a cabeça, assim. Então, acho que ela está relembrando ali 2019. Não sei se você quer jogar para a Belize e contar um pouco da experiência dela. Eu falei tudo que eu tinha que falar agora. Eu acho que eu poderia passar sim para a Belize começar um pouquinho falando da experiência do ponto de vista de quem participou. E só acho que um ponto... Less is More, quando eu ouvi sobre o Less is More, eu falei, nossa, dialoga muito com a base, porque é isso que a gente vem fazendo aqui. E é interessante mesmo, essa coisa da natureza e outros horizontes, né? Muito bom, Belize. Você quer contar um pouquinho para a gente como foi a experiência, por que você decidiu fazer, como foi para o seu projeto depois? E acho que a Belize é legal aqui, que todo mundo acha que a residência é só para longa, de ficção. A Belize é uma animação. Quem tiver documentário também pode aqui. Então, acho que vai ser bom ouvir um pouquinho da Belize, depois a gente ouve um pouco do Michel também, e aí abre para todas as perguntas. Bom dia, Belize. Bem-vinda. Bom dia. Obrigada. É um prazer estar aqui. É uma honra ter sido chamada. E porque para mim a experiência foi muito, muito boa, assim. Então eu queria mesmo dividir com vocês. Primeiro que esse longa de animação foi uma coisa muito louca na minha vida, está sendo uma coisa muito louca na minha vida, porque a animação demora, né, para sair do papel, que não dá para começar essa história sem falar que existe uma questão de acessos, né? Ainda mais uma mulher negra. Então, quando eu escrevo essa minha animação, que é com protagonismo, aliás, não é com protagonismo negro, é tudo negro, todo mundo negro na animação. A história é sobre um saci com deficiência física, ele nasceu com 2 pernas. E aí eles me selecionam com esse projeto, que eu tinha me dado essa chance, que até então eu não estava encontrando no mercado. Eu tinha ganhado um edital da SPCine pela primeira vez com esse texto, então ele tinha uma primeira formatação, e aí com esse mesmo texto eu fui selecionado para a base. E ele é outra coisa depois de ter ido na base. E é uma outra coisa muito melhor. Mas, assim, a gente se encontrou na frente do Museu do Futebol e para ir, né? E já de cara eu já gostei de algumas pessoas, e eu tenho contato com o pessoal até hoje, assim. E algumas pessoas ficaram muito, muito próximas mesmo. E é isso que o Esmir falou, a gente se afinou muito pelos textos, porque parece que fica Parece que é coração tocando com coração, sabe? Tipo, quando você fala, cara, a pessoa me entende. E tem uma coisa muito, muito importante na base, que é assim, o roteirista no Brasil, o roteirista, ele não costuma ter visibilidade, ele abre mão de um monte de direito, e editais e residências, em geral, não são dos roteiristas. É muito raro que a gente encontra na base, né? E, de repente, você está num lugar onde você pode pensar, onde você não precisa ficar pensando. Aliás, eles te dão mais comida do que você consegue comer, e isso não é uma reclamação, muito pelo contrário, alimente seu roteirista, porque eles trabalham felizes, e eles são muito carinhosos, assim, sabe? Tudo com muita qualidade. A pousada Maristela era muito, muito gostosa. As pessoas que eles arranjaram para serem os nossos mestres, os nossos tutores, assim, teve de tudo. Teve Raul Pérez, que eu não tive a oportunidade ainda de ser aluna dele em Cuba, e de repente ele estava lá. Ele era uma das pessoas que estava lá falando. A Paula Ferraz, que é uma querida até hoje, que eu quero muito ainda, que divulgue filme meu, e
E quando eu fui, o casal que foi tutorar a gente também foi o casal mais pop do roteiro, que é Carolina Couto e Braulio Mantovani. E a conversa que eu tive, que a gente teve, porque a gente se reúne na Távola Redonda, né? E aquele bando de guerreiro para tentar falar sobre seus projetos. E a conversa que a gente teve, que era sempre assim, todo mundo tem seus projetos, e a gente tem sempre, não no mesmo dia, até para ser uma questão justa, a gente sempre, não sei se é assim ainda, mas na minha época a gente tem um momento das refeições, onde a gente conversa sobre o projeto de uma pessoa por vez, por dia, e a gente tem um momento em que você vai lá para a pessoa que está te orientando, e no caso era o Raul, e o Fábio Meira, e a gente sentava e conversava especificamente o criador com o Fábio, e na mesa não, assim, todo mundo tinha lido o projeto de todo mundo, e aquele dia era o projeto A que ia ser conversado, então todo mundo falava a respeito daquele projeto. Essa troca, principalmente com o vinho, é muito boa, porque assim, você está conversando e você está criando, você está refletindo sobre a sua obra. Foi a primeira experiência que eu tive de uma residência. E até porque eu ainda estava muito crua, eu estava tentando entrar na área de roteiro há algum tempo, depois várias coisas aconteceram. Hoje eu já trabalhei com alguns streamings, mas na época eu não tinha trabalhado com nenhum streaming ainda. Foi depois daquele, na verdade, que as pessoas começaram a notar bastante meu trabalho, por causa da SPCM, por causa da base também. Enfim, e aí você tem essa oportunidade de sentar e refletir com as pessoas, porque eu ainda estava meio crua, eu falei, poxa, eu vou falar do meu projeto, e aí, de repente, eu não gosto muito se é um projeto de sala de roteiro é uma coisa, mas quando é um projeto individual, em geral, me incomodava receber palpite antes do projeto estar terminado. Mas eu cheguei lá e já tinha uma primeira versão, né? E aí, quando a gente senta e conversa, você vê que você pisou muito na bola, algumas coisas não fazem sentido, e o pessoal está lá só para te ajudar mesmo. E a Carolina, ela comentou comigo algumas coisas que, assim, foi antes de eu assinar o meu primeiro contrato. Eu tava em vias de assinar o meu contrato com esse longa, e ela me deu algumas dicas que eu entendi que eu poderia negociar muito melhor meu longa. Claro que depois. E ela também deu a dica da advogada que eu tenho até hoje, que é a mesma advogada da Abra, por acaso, que é a Deusa. Pode fazer propaganda, Belisa, não tem problema, Belisa, pode falar. Eu falo a doutora Paula Ramos, eu falo que ela é uma deusa, uma louca, uma feiticeira, porque ela é demais. Então, assim, foram várias coisas que foram se juntando, que para a minha carreira tem sido muito importante, mesmo. Aí eu já participei de várias outras produções, assim, quer dizer, várias. Poucas desde que eu comecei, e aí, de novo, falando em relação a acessos, mas depois dessas duas experiências, da SPCM e base, parece que as pessoas começaram a entender que eu sabia escrever, olha só, de repente ela já escreveu alguma coisa que era relevante, e ela escreveu sozinha e conseguiu melhorar, e era uma questão assim, de tipo, ir aprendendo, né? E aí teve uma produtora, e essa produtora foi, e é uma querida minha até hoje, mas acabou, por questões minhas e dela, assim, a gente acabou que percebeu que naquele momento a gente não ia ter perna para fazer esse filme do Saci, aí mudou de produtora, e agora ele está indo para frente, sabe? Então demorou um pouco, mas vai sair. E enquanto esse filme não saía, outras coisas aconteceram. Então, assim, e eu mantive, repetindo, eu mantive contato com muitas dessas pessoas que eu encontrei e que depois eu reencontrei no mercado, e depois outras pessoas que eu reencontrei no mercado e que viraram amigos queridos também participaram da base. Michel é um fofo, eu adoro, eu sou muito fã do Michel. Todos somos.
E ele foi numa residência seguinte. Então, assim, eu fico muito feliz, na verdade, eu até coloquei lá no meu Instagram, eu falei, eu tô indo para a base, mas é para elogiar mesmo, para esse papo, que é para elogiar mesmo. E se eu tenho uma única crítica negativa é porque eles ainda não fizeram uma repescagem, que eu acho que deveria. Fazer uma edição de repescagem. Voltarem os projetos. Voltarem os projetos, não, chamar os roteiristas. De novo, uma resposta a isso, Belize, que é o seguinte, a intenção da base a longo prazo é justamente que seu projeto ganhe dias. Isso é uma coisa a longo prazo, tá? Vamos supor, então o projeto Saci ganha 30 dias para você trabalhar na base quando você quiser. Aí você pode, entendeu? Uma semana aqui, uma semana, tipo, vai por estação, porque foi assim que foi o meu projeto lá fora, mas, eles tinham lá anos. O Mula Dandê foi onde foi filmado vários filmes da novela Vague, então eles têm anos para chegar até o ponto. Vai saber que quando a gente estiver lá, quando estiver velhinho, vai ser assim. Mas a nossa ideia era essa, tipo, o projeto ganha dias, porque daí você pode também administrar o seu tempo, o que é maravilhoso. Seria uma repescagem? Não é repescagem, na verdade seria do tipo você ter mais tempo ainda para pensar e voltar no projeto. Eu queria também... Eu acho que isso tem super potencial para acontecer, Esmir. Eu lembro quando a gente falou da residência a primeira vez no ano passado, quando vocês vieram apresentar a ideia, você já tinha essa ideia e eu acho que é muito factível e é muito rico para o projeto. Eu acho que isso dá muito certo e vai rolar, eu tenho certeza. Tornar mais do que anual, sazonal, sabe? De repente é isso, projeto Primavera-Verão. Uma coisa bem... Total. Agora, acho que eu queria... Fala lá, desculpa. O Michel, eu só queria fazer uma observação que é importante para todo mundo aqui, que a Belize mencionou, quando a gente faz a curadoria, gente, é anônimo, a gente não lê o nome, isso é muito importante, tá? Vocês mandam os projetos com seus nomes, existe uma pessoa que separa isso, apaga qualquer nome possível para que os curadores não leiam, não saibam de quem é o projeto. Para a gente interessa a narrativa, o potencial dela, a relevância dela. E aí, depois, a gente faz uma conversa por Skype, que é depois que fez uma peneira dos projetos. Aí é claro que a gente abre para ver quem é, porque a gente vai falar com a pessoa por Skype. Mas é nisso que a gente descobriu como é bonito a gente trabalhar assim a força da narrativa e como sabe, não é sobre quem é e quem está escrevendo, mas o que essa pessoa tem a dizer ou como ela está trabalhando o seu projeto. Então isso é muito importante. A gente percebeu também que a base ela não tem um tema, né? Então, as pessoas têm muita gente pergunta, tem um tema? Não tem, mas a nossa própria seleção, quando a gente constrói o grupo, a gente percebe um tema em comum. Seja, sei lá, a proposta de narrativa, ou seja, não um assunto, porque são vários assuntos, mas, sabe, temáticas que se conversam. Então, existe um cuidado para unir essas pessoas na residência. Não são só projetos. Às vezes até tem... É uma critério de seleção. Quando a gente está com o projeto lá, tem que selecionar 5, temos 10, a gente começa, depois da conversa por Skype, a entender quais são os projetos que dialogam e que vão se potencializar. Então, não é sobre os melhores projetos também, tá? É importante isso que ela falou, porque me lembrou essas características. E acho que é importante mencionar também que o único recorte, a única exigência é que seja até segundo longa. Do resto, qualquer livre tema, perfil, enfim. Michel, acho que vamos ouvir um pouquinho... Eu posso só falar uma última coisa? Claro, Belize. Claro. Eu queria falar, assim, de verdade, agradecer mesmo ao pessoal da base, falar que eu fico muito grata, apesar de a gente não ter o contato muito próximo, os organizadores, né? Os participantes eu acabo tendo mais, assim, mas eu tenho uma gratidão muito grande por eles, eu fico muito feliz por eles. A Mariana, uma das organizadoras, e o Fernando, eles estão fora do Brasil hoje, porque eles estão com o filme Raquel, né? Quebrando tudo lá no exterior, e eu estou muito feliz. E olha como esse mundo é pequeno. A produtora que está com eles é hoje produtora executiva de 2 curtas que eu estou fazendo também. Eu estou muito orgulhosa, eu estou muito feliz. E estou muito feliz de encerrar isso aqui também, fazer parte desse ciclo também, falando com o Projeto Paradiso, que é um projeto que, assim, de verdade, sempre me interessou, sempre tentei entender um pouco a respeito do Projeto Paradiso. Porque é interessante finalizar só dizendo que eu não era ninguém na fila do pão, ainda estou no caminho, mas a base ter selecionado um filme de animação
é muito relevante, porque animação é uma coisa cara. A animação é uma coisa muito difícil, principalmente no Brasil. E esse fato deles separarem o nome e eles não saberem quem tem ou não recurso para fazer daquilo, já tira, por exemplo, uma espécie de preconceito de falar, mas não vai produzir. Eles não estão nem aí se vai produzir. É uma residência de roteiro. E, então, assim, o que separa a gente do sucesso é sempre o acesso só. Então, eu fico muito feliz com essa possibilidade. Muito bom, Belize. Ela não é sócia da residência, viu, gente? Queria dizer toda essa fala aqui. É muito bom, Belize. Obrigada. Queria reforçar uma coisa que eu falei, que é o segundo longa, né, Esmir? Segundo longa lançado. Até o segundo longa, tem que estar lançado. Agora vamos para o Michel, ouvir um pouco da experiência do Michel. Para o Projeto Paradiso é uma alegria ter o Michel aqui participando desse encontro. Ele participou da residência no ano passado e depois, com o mesmo projeto que ele participou da residência, ele foi selecionado num laboratório mexicano, o Cinequanon Lab, do qual o Projeto Paradiso é parceiro. Então, a gente teve a alegria de poder contribuir com a participação do Michel lá e ele passou a integrar a nossa rede Paradiso, que para nós é uma alegria e uma honra. Futuramente teremos Belize aqui também. Então, nós esperamos poder contribuir com os projetos de vocês da residência depois também. Agora, Michel, conta para a gente da tua experiência na residência, que você puder contribuir aqui nesse papo. Bom dia. Eu não estou num dia muito bom hoje, estou convalescente, mas, por favor, sejam bacanas e legais comigo. Muito obrigado pelo convite, Projeto Paradiso, muito obrigado pelo convite, Residência Base, Esmir, Tereza. Estou vendo várias pessoas do mercado aqui, várias pessoas que eu conheço, várias pessoas muito queridas para mim. Belize, muito obrigado. Eu sou seu fã. A gente é super crush de internet, né? A gente nunca se viu na vida e a gente super se adora. Bom, a minha formação primeira, né, ela não é em audiovisual. Eu venho da antropologia. E, para mim, os laboratórios de desenvolvimento de projetos, né, as residências artísticas, esses espaços de interlocução para pensar projeto, para pensar narrativa, para pensar as dimensões e as possibilidades de efetiva realização dos projetos, foram muito basilares para a minha construção, foram muito basilares para eu entender o que era o mercado audiovisual. Eu participo de laboratórios e residências assim, desde 2008, 2009, por aí. Comecei no Curta Cinema, né? Laboratório Adaptação, lembram desse? Lá em 2010, por aí, do Lucas Paraíso, do pessoal da Daza Filmes, da Leandra Leal. E o projeto que eu trabalhei, na residência base especificamente, chama-se A Mais Forte. É um olhar negro e feminino sobre a independência do Brasil. É um roteiro, né? Ele já é roteiro que a gente ganhou um edital de desenvolvimento do MINC, Ministério da Cultura, saudoso Ministério da Cultura quando ele existia, e a residência base foi o primeiro laboratório, né, que eu participei efetivamente com esse meu projeto. Ele tem a direção da Suzana Lira, produção da Moda Operante Produções. A gente está com negociações avançadas, aí eu não posso falar muito, mas a gente está super empolgado, né, tem participado de alguns outros laboratórios também, como a Raquel mencionou, mas eu quero falar especificamente da residência base, né, que foi esse divisor de águas, posso dizer assim, para o meu projeto. Né? Fomos selecionados 5 pessoas daqui de São Paulo, preciso falar o nome das pessoas, porque acho importante, a Mila Lobianco, com um projeto lindo chamado Miss Ciclone, o Guilherme Zanella, que é um dos meus melhores amigos, né? Coincidentemente fomos selecionados juntos, com um projeto maravilhoso chamado Cidades Cinzas, que está por aí existindo, né? O Felipe Lovo, com um longa chamado Vila Pérola, a Gisele Mirabai, com um projeto chamado Encosta, e eu, o elemento desconexo, com o meu projeto A Mais Forte. Eu acho que a residência base, para mim, e as consultorias foram da maravilhosa Josefina Trota, né? Que, enfim, fez Manhãs de Setembro, fez os filmes lá da Caru Alves de Souza, como Meu Nome é Bagdá, tem trabalhado em bastante produções muito importantes do audiovisual brasileiro contemporâneo. E, para mim, a residência base foi muito importante em 2 medidas, assim. Depois eu vou falar da rotina, mas eu quero falar especificamente da minha relação com o projeto dentro desses dias. Foi muito importante para eu ter certeza daquilo que eu não queria mudar. Foi muito importante para eu ter certeza daquilo que fazia sentido da narrativa e tocava as outras pessoas. Então, a minha cena de abertura era uma cena que tocou muitas pessoas. Então, o meu final é um final que tocou muitas pessoas. Eu falei, opa, isso faz sentido. Mas algumas dúvidas que eu tinha acerca do tom, acerca de algumas dúvidas mesmo que eu tinha, elas foram colocadas sobre a mesa. E eu percebi, opa, talvez seja a hora de mudar. Tinha alguns elementos que os meus colegas e as consultorias com a Josefina foram trazendo que, para mim, foram muito importantes. O que eu quero negociar e o que eu não quero negociar. O que eu vou mudar depois daqui e o que eu não vou mudar.
esses dias, né, que passamos lá foram muito importantes porque a gente tinha tempo para pensar nos nossos projetos, né? A pousada é um espaço gigantesco, que não pega internet em qualquer lugar. Então, só isso é muito importante, né? Você não fica ligado o tempo inteiro no celular, não fica ligado o tempo inteiro no Facebook não, né? No Instagram, no WhatsApp, sabe assim? Claro, né? Em momentos específicos você pode mandar uma mensagem, a gente mandava e tal, mas em pontos muito específicos. Não tem internet o tempo inteiro. A gente ainda dorme num anexo, né? Que é uma parte mais afastada, e lá não pega internet mesmo, não pega celular mesmo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que conversar. Você tem que conversar com seus parceiros, tem que conversar com seus colegas. A gente ficava conversando até 2, 3 da manhã, né, dentro desse anexo. E dentro desse anexo tinha uma cozinha para a gente, com comida. Então, a gente, larica da madrugada, a gente ficava conversando, falando dos filmes, falando sobre cinema. Mas, mais do que falando dos filmes, né, durante a madrugada, a gente falava também sobre cinema, sobre o mercado, sobre as nossas dúvidas, sobre as nossas incertezas, nossas inseguranças. E esse espaço de conexão para a gente foi muito importante, né? Eu e esses 4, assim. E a gente tinha tempo livre para, inclusive, se a gente não quisesse trabalhar no projeto, né? A gente tinha possibilidade de tomar banho de piscina, a gente tinha possibilidade de andar de bicicleta ou andar a cavalo, né? Esse espaço de relaxamento para que, quando a gente fosse pensar no nosso projeto, a gente pensasse ele a partir de outras perspectivas. A gente pensasse ele a partir de outros marcadores, de outros lugares, de outras dimensões, e de um relaxamento importante, que eu considero muito importante. Né? Como a Belize falou, né, no início, né, a gente não sabia muito bem. Gente, mas eu vou ficar ali cortando o meu frango e falando do meu projeto, colocando farofa na boca, falando do seu projeto? Sim, exatamente isso. Né? Na hora de falar do seu projeto, você não vai comer, sua comida vai esfriar, porque isso acontece. Você vai lá se empolgar ouvindo as pessoas, você não vai comer. Mas a ideia é que você coma, mas você não consegue. E era muito importante assim, falar nesse espaço que não era formal. Sabe assim? Claro, um falava por vez, evidentemente, né? Mas tinha um quê de informalidade. E durante a noite, durante os jantares, né? Não sei se eu posso falar, Esmir, mas vou falar, os jantares eram regados a vinho. Então era maravilhoso, né? Que a gente começava a falar... Baco. Tem com Baco. Com Baco, exatamente. O Esmir... Enfim. E essas conversas não terminavam ali, né? A gente tinha que sair em determinado momento, né, da pousada ali, da mesa de jantar, e a gente continuava conversando sobre os projetos, a gente continuava conversando sobre cinema, num frio, tomando vinho, né? Então, era um espaço de muita sociabilidade, era um espaço de muito aprendizado mútuo, e era um espaço que dá a importância ao projeto, mas dá importância ao roteirista. Eu tenho feito muitos laboratórios, né? Tanto como consultor, quanto participando com os meus projetos pessoais e tal. E a residência base, eu acho que tem isso de especial. Ela se preocupa muito com o roteirista, com o bem-estar do roteirista. Ela se preocupa muito com esses espaços livres, com esses, entre muitas aspas, com esses tempos mortos durante a semana. No ano passado foram 5, agora vão ser 7. Isso, para mim, foi muito essencial. Né? A Laís Bodans, que estava lá apresentando, a gente, infelizmente, não conseguiu assistir, mas ela estava falando do novo filme dela, A Viagem de Pedro, né? Que tinha alguma relação com o meu projeto. Então, depois a Laís pediu meu contato, a gente conversou sobre outras coisas. Sabe assim? O Fernando Sapelli, a gente veio trabalhar junto meses depois, eu bati lá na porta dele, falei, querido, tudo bem? A gente está pensando o projeto junto e tal. O Guilherme Zanella, que é um dos meus melhores amigos, como eu disse, a gente tem um outro projeto junto, eu acho que foi muito mágico nesse sentido. Última coisa que eu queria falar, só para eu não esquecer, nossa, eu anotei vários pontos e agora eu esqueci, do tempo, das conexões, não vou lembrar. Quando eu lembrar, eu volto a falar. Mas o que eu queria pensar junto, eu queria incentivar todo mundo a tentar, é porque existe... lembrei. A gente também, eles tinham um aparelhinho, que eu nunca vi esse aparelhinho na minha vida, até hoje, eu quero ele para mim agora, aqui em casa, que tinha todos os filmes do mundo. Então, se a Josefina, ou se alguém lembrasse de alguma referência, a gente podia pegar esse aparelhinho e assistir o filme, né? Então, a gente fez algumas sessões de cinema. Eu, por exemplo, eu vi Zama, da Lucrécia Martel, que eu não tinha visto, que a Josefina acreditava que era uma grande referência para o meu projeto, e de fato é. A gente assistiu todo mundo junto, comendo pipoca. O filme do Esmir, o Verluste, né? Ali com a Andréa Beltrão e com a Marina Lima. Então, tinha esses espaços também de assistir coisa junto. Né? Tinha esses espaços também do cineminha, que eu adoro, né? Que a gente adora, que é a nossa grande inspiração, assim, de assistir imagens já em tela, de assistir imagens já realizadas.
as consultorias com a Josefina, né, isso que o Esmir falou, a Raquel também trouxe um pouco, a Josefina foi muito cuidadosa. Cada consultoria era dada num lugar. No meu projeto, né, o A Mais Forte, ela achou um lugar, era uma espécie de igreja, mas ao mesmo tempo era um lugar muito quente. Então a gente ficou ali quase numa sauna durante 2 horas. E acho que esse estado de torpor foi muito importante para eu entender o que ela queria falar do meu projeto e para ela entender as minhas razões, as minhas motivações, sabe assim? Então, agradeço muito a Residência Base pela escolha. Como eu disse, foi muito importante para o meu projeto, que tem caminhado. Agradeço muito os meus colegas, a Mila, o Zanella, o Felipe, a Gisele. Agradeço muito a Mariana, a Tereza, ao Esmir. Agradeço muito ao Projeto Paradiso. E espero que vocês tentem, que vocês precisarem de mim. Estou super disponível para ajudar, para contribuir. Boa sorte a todo mundo. Obrigada, Michel. Não, só agradecer ele, vai ser muito bom, gratificante ouvir a experiência dele, de quem participou. Espero que todo mundo que vá participar ou já tenha participado, enfim, tenha vivido essa experiência. O Michel ali, além de falando que a gente incentiva a pirataria, mas o que eu acho que é importante é que também a gente faz uma curadoria de filmes importantes para os projetos. Isso antes de viajar, a gente faz uma pastinha do tipo, cara, esse projeto é legal ver esses filmes. A gente gosta de pensar isso, né? Junto com o realizador. Então, quando o pessoal chegar lá, vai falar assim, a gente pensou nesse filme, nesse, e tá ali, nesse aparelhinho, vai lá. Se você quiser assistir, você pode assistir a qualquer hora do dia, porque a gente tem uma sala de cinema que você pode ver, isso é legal que ele lembrou. Então, são filmes pensados para os projetos, além de outros que vocês podem descobrir ali na conversa e acessar. Mas é importante isso também porque alimenta, né? A gente não só alimenta de comida, mas também audiovisual é importante. Muito bom. A gente está com várias perguntas aqui no chat, Esmir. Eu vou te fazendo algumas, a gente pode ir meio papum nas respostas. Tem uma que se repete, que precisa ter o tratamento de roteiro, ter uma versão de roteiro ou somente o argumento? Para inscrição, está claro no regulamento, você tem que apresentar um argumento de 5 a 8 páginas, mas precisa já ter um roteiro depois para participar ou não? Não precisa, tá? A gente já direcionou para longa-metragem, animação, ficção, documentário, em qualquer fase de desenvolvimento. Então, a partir do argumento está valendo. A gente só lê o argumento, tá? Para a seleção. Aí, quem tiver um tratamento para poder levar para a residência e fazer a sua consultoria, leva o tratamento, um roteiro, tratamento 1, tratamento 2, tratamento 3. Se está ainda na fase que está escrevendo o roteiro, tem algumas cenas, ou só o argumento, vale também. Inclusive, vale projetos que o roteiro está numa última versão pré-filmagem. Então, tudo enquanto você estiver, porque a gente sabe que a gente vai escrevendo o roteiro até no set, mas tudo que tiver ainda em roteiro está valendo a partir do argumento. Ok. Voltando à questão de ter um segundo longa lançado, que ser o recorte, né? Só pode até 2 longas lançados. O Vicente Moreno pergunta, esse segundo longa, até os 2 assinados como roteirista principal, como diretor, ou como co-roteirista já conta? Então, a gente está partindo do ponto que se você assina um roteiro em conjunto, você tem um roteiro lançado em cinema. Então, se você já assinou 2 roteiros, porque assim, né, uma coisa, às vezes existe a assinatura aí do roteiro, né, X e Y. Y também é um roteirista, sabe? A gente não coloca numa hierarquia, sabe, gente? Vocês participaram juntos do roteiro, vocês roteirizaram, então conta como lançado. A gente está fazendo isso justamente por conta da experiência das pessoas que vão viver ali, sabe? Então, e direção, por exemplo, direção não quer dizer roteiro, a gente fica achando, né? A gente está também num mundo, às vezes, que o roteirista é diretor e tal, mas às vezes deve ter alguém que dirigiu já 2 longas e vai escrever seu roteiro pela primeira vez, sabe? A gente está contando com o roteirista. Então, assim, acho que colaboração de roteiro é diferente, isso vai estar assinado. Agora, se você assina como roteirista, você tem já um filme lançado como roteirista, tá? Eu acho que então, acho que isso responde, Ju Chagas, a sua pergunta também. Um terceiro não pode, se você já está num terceiro, se já tem 2 lançados, já não pode. O Rodolfo também pergunta, no caso de um projeto com 2 roteiristas, a pessoa que, caso o projeto seja selecionado, não vai para a residência,
pode inscrever mais um projeto? Então, eu não entendi. Tem um longa com 2 roteiristas. Se são 2 roteiristas escrevendo juntos, um só é selecionado ou vão os 2? Então, essa pergunta que mais vem, porque a gente também colabora muito, né? A gente não escreve uma coisa sozinho, mas existe existe espaço físico ali para a gente poder trazer as pessoas, então a gente sempre fala que só um pode ir. Então, se for um ou mais roteiristas, um deles pode ir e vai representar, e se, enfim, se na consultoria a gente pode abrir para Skype para o outro, tá? Podemos. Mas pelo menos nessa edição, tá, gente? A gente também tá criando força e constância. E Smith, se é um projeto... 5 pessoas. Eu não sei se... Acho que eu entendi a pergunta do Rodolfo. Suponhamos que o Michel e a Belize têm um roteiro juntos. Eles mandam e quem vai participar é o Michel. A Belize pode inscrever um segundo projeto e, eventualmente, ela ser selecionada pelo segundo projeto? Que é dela? Pode. Que é dela? Pode. Pode. Vamos pensar... Aí já teve... Tereza lá. Não, vamos pensar em proponente. Porque tem alguma coisa que eu estou falando errado. Vai, Tereza, por favor. Não, é só para acho que ficar mais claro, porque essa é uma pergunta que já fizeram também. Pensar em proponente. Às vezes a pessoa... É porque a gente fala que é limitado a um projeto por pessoa, mas eu acho que mais justo é pensar um projeto por proponente. Então, se você tem 2 projetos como corroteirista, tudo bem, a pessoa que escreveu tem que ser outra pessoa, sabe? Então, são por inscrição, digamos assim. Porque eu acho que tem uma indicação quem é que vai. Não sei se na própria ficha de inscrição, mas na conversa com o Skype a gente fala quem do projeto vai, sabe? Ok. Eu vi que a Juliana e o Yuri estão aqui com a mãozinha levantada. Só uma pergunta que apareceu 3 vezes aqui no chat sobre o registro na Biblioteca Nacional. No regulamento vocês dizem, pode ser na Biblioteca Nacional ou equivalente. Alguém pergunta assim, qual é o equivalente ou como poderia ser, já que a biblioteca está meio lenta, né? Registro. A gente está aceitando, inclusive, o protocolo de pedido de registro da Biblioteca Nacional, se for o caso, se não tem a resposta ainda, ou realmente esse registro de obras, qualquer site que faça registro de propriedade intelectual, não precisa ser a Biblioteca Nacional, porque a gente sabe que está bem devagar mesmo, então é aberto mesmo. A coisa do registro é para proteger vocês também, né? Vocês vão enviar alguma coisa, algum lugar que vocês consigam... Acho que tem umas opções lá e tá valendo para a gente. Não é muito... É para vocês, né? Porque vocês vão compartilhar esse roteiro, todo mundo vai conversar sobre, então é importante. Ok. Temos aqui algumas perguntas no chat, mas vamos para o Yuri, que toca a mão levantada. Quer falar, Yuri? Sim, obrigado. Na questão do argumento, eu sei que está nas regras, mas eu faço um processo um pouco diferente, que é desenvolver a história com outline ou com cardings, né? Eu não me utilizo do argumento como ferramenta de criação, assim como uma ferramenta de venda, né? Quando eu quero mostrar o projeto para outra pessoa. Tem espaço para isso? Realmente está fechado, só argumento e acabou? Existe lá na ficha de inscrição, você vai ver, o argumento ele tem que ser de 5 a 8 páginas. Como você escreve ele, está contigo, porque a gente vai se encantar por aquilo que você vai fazer. Se você confia na sua estrutura, em como você vai apresentar essa história, você pode apresentar como você quiser. Só que existe esse limite de 5 a 8 páginas e caracteres, né, Tereza? Tem lá os caracteres, porque a gente já recebeu, porque eu também já fiz isso e aí eu já me arrependi na vida, é aquela coisa. É tantas páginas, eu vou fazer a margem lá, aqui, e vou tirar os parágrafos. Gente, não dá para ler um negócio assim. Tô brincando, mas é sério, a gente tem que saber respeitar esses limites, porque tem os respiros, tem os lugares que estimulam a leitura. Então, independente se é um argumento ou como você vai escrever, respeite, por favor, esses limites, porque também é para o seu projeto, para como a gente vai ler o seu projeto, senão vem tudo confuso, tudo... E é difícil, a gente já recebeu projetos assim, é difícil de ler a história, sabe? Então, melhor você reduzir e ter 5, 6, 7 páginas consistentes do que ficar abrindo as margens e tem 10 páginas disfarçadas, tá? Dica. Ok, tem uma pergunta aqui sobre o envio opcional do vídeo explicativo sobre o projeto. Se vocês poderiam explicar um pouco mais o que vocês esperam disso. Se é uma espécie de pitching, resumindo a história, o que é um relato. O que se espera desse vídeo e se mandar ou não mandar, tem alguma influência na seleção? Não tem influência na seleção, vou começar por aí no começo, porque a gente não vê os vídeos, óbvio, porque a gente não sabe quem está enviando, é anônimo. Então, a gente só lê os projetos.
Aí, na hora que a gente normalmente vê esses vídeos, quando a gente já tem uma pré-seleção. Porque a gente vai conversar com a pessoa, e a pessoa, por algum motivo, ela quis fazer um vídeo. O que a gente percebeu? Eu acho que são iniciativas que começaram a fazer isso, do PROAC e tal, e é legal, tem gente que se expressa muito bem escrevendo, tem gente que se expressa muito bem oralmente. O que a gente está interessado, como a Beris falou, de unir corações, os corações estarem ali, é da gente ver isso também. Se você tiver alguma coisa para dizer, para nos dizer oralmente sobre o que você quer trabalhar no seu projeto, sobre por que você está fazendo o seu projeto, é mais nesse sentido. Não é para você contar a narrativa porque a gente já leu. Talvez seria mais o porquê dela, ou qual a sua relação com essa narrativa, ou a importância dessa narrativa para ir para a base, ou mais do que isso, para ir para as telas de cinema. Então a gente estimula isso porque é uma ferramenta que alguns podem aproveitar. É opcional porque ela não o que eu vou dizer? Quando a gente já pré-selecionou, a gente já vai falar com a pessoa. Você entendeu? Então, a gente já vai fazer o Skype. Então, a gente só vai abrir esse momento. Isso estou sendo sincero aqui, mas é que, ao mesmo tempo, pode sim ajudar o seu projeto. E a pessoa, às vezes... Eu, por exemplo, gosto muito dessa ferramenta, tá, gente? Eu uso muito em editais. E eu fico tranquilo, porque eu me sinto mais ouvido do que lido, que eu não sei se a pessoa... Aquela coisa, você fica, será que a pessoa leu tudo? Será que ela sacou isso? De repente, no videozinho ali, você se expressa... Também não vai fazer um vídeo de 10 minutos. Mas você se expressa de uma forma que, sei lá, toca alguém. Então, eu acho que é uma ferramenta bem-vinda. Ótimo. E a Maria Júlia, que fez essa pergunta do envio do vídeo, também fez uma pergunta com relação ainda à questão do longo, do segundo longa, do estreante. Quando a pessoa tem participação em sala de roteiro, de série, conta como estreante ou não? A gente está falando só de 1 ou 2 longas lançados. Tem alguma relevância? Eu acho que está falando de cinema, né, Tereza? Vamos instituir isso aqui. Não por nada, tá? Eu também faço séries, muitos cineastas fazem séries, mas acho que o nosso trabalho tem a ver com cinema. E, às vezes, o roteirista de série, por mais experiente que seja, ou colaborou em sala de roteiro, agora vai escrever uma narrativa num outro tempo. Cinema é tempo, né, gente? A gente sabe que essa diferença da série de cinema, primeiro, é o tempo. É o tempo como você trabalha o tempo no seu roteiro. Então, eu acho que é uma coisa diferente. A gente está estimulando filmes para serem lançados em tela de cinema, ou que seja em streaming, enfim, isso não é uma questão, mas eu acho que é sobre, a gente fala, né, a base é uma residência para desenvolvimento de roteiros cinematográficos, tá? De cinema. Ok. Juliana, você está com a mão levantada aqui, mas sem câmera. Quer fazer uma pergunta? Bom dia, boa tarde. Eu estou muito feliz, agradeço ao professor Michel, que compartilhou ontem no Stories, e mandar assim, um abraço aqui da Suíça. Para mim é uma honra ter participado, ter aprendido assim com todos vocês. Estou muito feliz mesmo, viu? E espero ter a honra, depois de alguns anos sem poder ir ao Brasil, quem sabe um dia também poder ter a oportunidade de participar da base, né? Muito obrigada por tudo. E avante, Michel, viu? Você vai cada vez mais longe. Espero te conhecer pessoalmente em breve. Sou muito sua fã. Um beijo e um abraço. Maravilha, obrigado. Obrigado, Juliana. Um beijo. Juliana, você pode pedir que a residência cubra passagem Suíça-Brasil. Eu acho que também é algo super, né? Ai, que ótimo. E eu fiquei tão emocionada, desculpa que eu esqueci da minha pergunta. Na verdade, aqui tem uma coisa que não tem, assim, como no Brasil, a Biblioteca Nacional, etc. e tal. Eu já tentei saber na Suíça como registrar a obra, não registra. E aí eu queria saber se vocês poderiam me dar uma dica, para eu não ter que me deslocar por causa da questão ainda desse período, né? Para não falar o nome da pandemia, se eu posso... registrar online, ou se eu posso registrar na Itália, na França, em algum lugar, porque eu acredito que é muito importante que haja essa proteção, né, das obras. Assim. Você vem de um percurso intelectual, da antropologia da medicina, então isso ficou um pouquinho, entre aspas, já no percurso acadêmico, né? E aí eu fiquei também muito feliz que vocês falaram a questão da natureza, a influência da natureza no cérebro, nas neurociências. Então, assim, hoje realmente foi um dia decisivo. Eu lavando roupa, eu falei, não vou lavar roupa, que aqui o dia tem marcado, né? Eu falei, eu vou participar. E assim, gratidão por vocês terem me aceito. Obrigada. Juliana, eu acho que colocaram no chat aqui algumas possibilidades. Dá para fazer esse registro online de uma forma muito simples, de uma forma muito fácil. Em 5 minutos você consegue.
Alguém colocou aqui no chat, né? A gente tem passado Muito por isso obrigada. aqui no Brasil. Aqui, ó, registro de obras. O Daniel colocou aqui. Nesse site você consegue fazer, tá? De uma forma muito simples. Obrigada. Essa dica do Daniel é ótima para todos, tá? Saibam que para a gente é válido, tá bom? Não é uma coisa, a gente só quer um registro para proteger vocês. E o Eduardo pergunta se é obrigatório já no momento da inscrição. Sim, então quando você envia a inscrição, já a sua comprovação de registro. Temos aqui uma pode até o protocolo, como a Tereza falou. Então, no que você envia o argumento, recebe o protocolo e já coloca para a gente na ficha. Melhor coisa. Sabe uma coisa que é muito importante? Porque senão a gente abriu as inscrições, né? E as inscrições ficam abertas até dia 3 de julho. Ou até atingir 400 projetos. Não deixe para a última semana, porque pode ser que ela não exista. A gente faz isso justamente para manter uma curadoria com qualidade, não ter aquela coisa do tipo, lê, passa rápido. Não, a gente vai ler todos os projetos, mas por isso que a gente limita até 400. Só de vocês estarem aqui, tem 64, tinha 70 já. Eu já vejo que vocês são pessoas interessadas e que já podem usar dessa semana para inscrever. É uma vantagem, tá? Isso é importante, porque chegando aos 400, a gente vai ter que parar pela qualidade da curadoria, tá? Mas é super importante, não deixem para a última hora, porque acho que é grandes chances mesmo de vocês terem mais do que 400, né, interessados. A gente percebeu isso avaliando, porque ano passado foi só para a Grande São Paulo, a gente fez isso por conta da pandemia, a gente estava com medos e riscos de trazer pessoas, porque era, né, deslocamento, né, sempre, a gente também está na pandemia ainda, é claro, mas algumas coisas mudaram, antigamente estava até difícil pegar avião. Então, esse ano a gente recebeu bastantes projetos, assim, a gente quase chegou lá no limite. Então, assim, abrindo para todo o Brasil, eu acredito que vai ser isso. Então, as pessoas que conseguirem se dedicar, vai ser bom. E ainda a gente não consegue arcar com uma passagem da pessoa, não sei se tem essa dúvida, mas está lá, claro, no regulamento. Até São Paulo, tudo que é de São Paulo para Tremembé e volta, sim. Muitos laboratórios ainda fazem isso, é uma questão também orçamentária, a gente espera que no futuro próximo a gente possa arcar com as passagens para trazer pessoas de fora, mas essas pessoas de fora são bem-vindas, tá? Se você é brasileiro e mora em Buenos Aires, por exemplo, você pode inscrever, por que não? Né, Tereza? Ou tem uma coisa de residência em São Paulo? Tem? Então não sei. Não, São Paulo não, no Brasil. No Brasil. Tem que ser brasileiro ou residente até 2 anos, no mínimo 2 anos. Isso. Né? Tem mais uma pergunta aqui que a gente não respondeu. Então não pode. Na verdade, acho que... Deixa eu falar rapidamente, porque para o Eduardo, na verdade, você não precisa dar o número do seu registro na hora da inscrição, mas a questão é, se você só vai saber que foi selecionado pouco tempo antes, e aí se você não tiver esse número de registro, você não pode ser selecionado. Então, não faz sentido você não fazer esse registro no período que você estiver inscrevendo. A gente não pede isso na ficha de inscrição, mas enfim. E só precisa ser do argumento, tá? Não precisa registrar a sinopse. O argumento é o importante, que eu acho que é o mais... E aí alguém mais perguntou, não há opção de enviar o roteiro em anexo, é só o argumento. Porque a gente não vai ler nesse primeiro momento, tá? A gente vai ler depois. A Camila Ribeiro fez uma pergunta. Cadê Camila? Camila, que linda, a nossa integrante aqui da Rede Paradiso também. Ela tem uma dúvida. Ela tem 2 projetos e gostaria de saber qual seria mais interessante enviar. Um que está no roteiro com alguns tratamentos e outro que está ainda no argumento. O que seria a sugestão de vocês? Porque só pode inscrever um projeto. Cada pessoa só pode inscrever um projeto. Sim. E daí você começa com a sua curadoria, né? Quer dizer, se é melhor um roteiro que está, tipo, dependendo da fase, é isso? Se é mais inicial, é isso? Ela tem já algumas versões e o outro ela está no argumento. Não abriu o roteiro ainda. Cara, eu poderia até dizer, vamos dizer, para residência base, se você tiver o roteiro, vai ser... Mas eu não sei te dizer, porque cada experiência, tem gente que foi com o argumento foi tão rico, tem gente que estava até selecionando, por exemplo, o Guilherme Zanella, que é um roteirista que tinha vários projetos, esse era um projeto que estava em argumento. E ele inscreveu até porque ele falou assim, eu quero entender se eu vou à frente com isso. Ele teve um feeling, uma intuição dele, porque ele foi selecionado. E no fim é um projeto que ele está indo à frente. E ele tinha outros mais avançados, mas não foi o que ele escolheu. Eu estou dando uma experiência pessoal, tá? De alguém que
que a sensação dele era do tipo, será que eu devo continuar com essa história? E no fim ele viu que a base, como teve essa conexão e todo mundo se conectou com a história, falou, nossa, essa história precisa ser contada. Então, eu acho que a pergunta que você tem que se fazer é isso. Qual é o seu projeto, não sei se mais pessoal, mas que você tem alguma questão, sabe? Desses dois. Porque às vezes você está trabalhando, são duas, aí é uma curadoria sua, se os dois são. Aí você entender qual projeto você quer levar à frente, mas tudo depende do que você quer na base, entendeu? Agora, os projetos costumam ser bastante relacionados com a vida pessoal das pessoas, ou com experiências, ou com... Isso eu acho que é uma característica dos projetos da base que a gente acaba selecionando. Tem muito coração ali nos projetos, tem muita vivência, tá? Então, pense nisso também. Qual é um mais autoral, qual é um mais que representa as suas inquietações e feridas e coisas do tipo, entendeu? Eu acho que esse vai ser o tiro certo. Ai, que horrível essa expressão. Esse vai ser um bom projeto para você escrever. Bom, pessoal, a gente aqui, 11 horas e 5 minutos já, a nossa meta era chegar até às 11. Se alguém tiver alguma pergunta, eu acho que a Tereza respondeu a do Rodolfo. São Paulo capital ou do interior vocês também vão com translados? São Paulo capital, né, Tereza? A partir do ponto de encontro de São Paulo capital até a pousada. Ó, Maurício Ferreira. Não poderia... Minha pergunta é inevitável. Qual a dica mágica para a escrita dos textos do projeto e ter mais chances na seleção? Eu tenho uma dica mágica. É uma palavra. Coesão. Tá? A gente, quando lê um projeto, quando ele é objetivo, direto, coeso, ele está forte, ele está musculoso ali. Ele vem, ele salta, sabe? Trabalhe no seu texto as diluições, o que se repete, o que vai para um lado. Deixa ele direto, forte, assim, eu acho que é importante isso. Por isso que a gente fala das páginas, tem projetos de 5 páginas que está tudo ali, e a gente consegue enxergar. Então não é uma questão de ser 5 ou 8 páginas, sabe? Então uma dica, você está escrevendo o seu roteiro e não consegue nem reduzir as páginas, veja isso. Corta uns adjetivos, gente, eu sempre falo, eu começo a dar aula de roteiro. Tira adjetivo não é tão... Adjetivo é muito subjetivo. Traz ali o que é a história, como ela... E não é só o que é a história, o que são os personagens ali também. Então, trabalhe em coesão. Eu acho que um projeto coeso faz a gente ler também com mais facilidade e entra mais na sua história, sabe? A gente está lendo muitos projetos. Então, eu acho que a coesão, fica sendo uma vantagem. Ok, a gente tem o Vinícius com a mão levantada, a Débora pede para a gente colocar aqui no chat o link da inscrição, sim, e no regulamento está tudo isso. O Zeca Nolf já tinha feito essa pergunta, perdão, Zeca. Quando o argumento baseado em obra literária, é possível inscrevê-lo? É possível, a Mila teve isso, por exemplo, a Mila Lobianco fez baseado nos diários, era uma obra, ou era a vida da Missy Clone? Ela tinha um projeto sobre essa personagem, Missy Clone. Ela tinha pesquisado em vários lugares, mas o que ela tinha tomado como base era um livro específico. Tá. Tereza, no regulamento a gente pede autorização da obra? Não. Não pede. Então você pode escrever. Não teria por que não. Na hora de produzir que vão ser outros 500. Inclusive, o Rafael pergunta aqui... que no campo da inscrição vocês perguntam se tem produtor e produtora interessada. Ele pergunta se isso é um ponto que pode influenciar a seleção, ou as outras pessoas que não tenham nada disso têm chances. Tem chances porque outras pessoas sem produtores passaram, mas qual é o peso disso? O peso disso é sempre ali na frente, porque, na verdade, como eu falei, a primeira seleção é argumento, porque a gente vai ler a história. Aí na pré-seleção a gente vê onde cada um está, mas o peso, como eu vou dizer o peso disso? Não é que não é que o projeto fica acima do outro. É porque a gente tem uma ideia de que este projeto ainda não tem produtora, esse projeto selecionado não tem produtora nem distribuidora, esse aqui já tem uma produtora. A gente trabalha com as experiências diferentes no mesmo espaço. Só para vocês entenderem o que é isso, entendeu? Olha que legal, o Michel já tem uma produtora. Esse aqui não. Olha, eles podem se conversar e até pode ser a produtora um do outro. Então, o que nos interessa é esse diálogo e esse intercâmbio.
E não do tipo, nossa, um projeto já tem produtora, ele é melhor do que o outro, ele está mais à frente, a gente se interessa. Não é isso, entendeu? Então, por isso que é lá na frente que a gente vai ver, no Skype e nas conversas, para a gente entender como cada um pode colaborar ali no espaço de residência. Como a Belize mesmo falou, ela teve dicas preciosas de produtora, que era a Carol Coach lá, que ajudou ela no contrato que ela ia escrever. Então, às vezes, alguém que tem alguma produtora envolvida é importante porque vai trazer uma experiência. Então, é sobre a experiência apenas. No ano passado, Esmir, complementando o que você trouxe, o Fernando teve esse papel, né? A gente teve reuniões com ele, todo mundo junto. Ele pensava caminhos para a realização do projeto. Ele perguntava qual o status, onde é que está, estão mandando para qual edital, né? O Fernando também fazia esse bate-bola com a gente em termos de produção. Foi muito importante, assim. Entender o fôlego, entender qual player, entender qual é a identidade daquele projeto, né? Para onde ele poderia ir. Isso foi muito importante também nas conversas que tivemos com o Fernando no ano passado. Ótimo. A gente vai para as 2 últimas perguntas do Vinícius e do Matheus, e aí a gente encerra. Vinícius, bom dia. Bom dia, gente. Não, é porque isso me interessa muito, e não ficou claro para mim. É para brasileiro ou precisa morar no Brasil? Então, porque na verdade não ficou claro, Vinícius, tudo bem, porque eu me confundi aqui. Eu falei uma coisa e a Tereza me falou outra. Existe um regulamento, então assim, eu me empolgo também, tá? Eu preciso entender o que está no regulamento, porque o regulamento é que diz, porque ele foi divulgado, independente das minhas vontades. Então a Tereza vai representar o regulamento agora. Não, precisa morar no Brasil. Por enquanto a gente faz isso, porque a verdade é que é um pouco como o Esmir falou, a gente seleciona e a pessoa tem que vir para o Brasil de qualquer maneira. Então a gente tudo bem. resolveu. Claro. Não é problema, é que o regulamento dizia ser brasileiro, por isso que eu pergunto, não dizia morar no Brasil. Não, estrangeiros radicados no Brasil há pelo menos 2 anos, tudo bem. Ou brasileiro. Ao contrário. Ou brasileiros. Sim, brasileiros ou estrangeiros radicados no Brasil pelo menos 2 anos. Ou seja, se você é brasileiro e não mora no Brasil, você pode, isso. Ótimo. Então pode. Porque eu sou brasileiro, eu moro em Buenos Aires, eu tenho residência no Brasil, mas eu moro aqui, na verdade. Não, eu também, assim, vamos abrir isso. Eu acho que não tem por que não também, né? Pô, se os estrangeiros radicados no Brasil podem escrever, por que os brasileiros que estão por algum motivo lá fora não poderiam? Então, ótimo. Tá, desculpa. Isso aí é até uma coisa é interessante a gente até deixar, isso é uma dica muito boa para a gente deixar mais claro no regulamento do ano que vem, para deixar bem específico e não gerar essa dúvida. Então, muito bem-vindo, Vinícius. Você pode enviar o seu projeto. Matheus, a sua pergunta. Encerramos com a pergunta do Matheus. Ok, obrigado por me esperar. Agradeço as explicações. Muito bom escutar sobre a residência, animador. E a minha dúvida eu acho que a Tereza talvez... Porque eu fiquei um pouco confuso com a coisa que a Tereza falou do registro, que eu tenho do registro do argumento. Eu tenho um roteiro registrado, mas não um argumento. Posso usar o registro do roteiro na hora da inscrição? Pode. Acho que tudo certo nesse caso, acho que não tem problema. Você não vai precisar disso na hora da inscrição, mas você tendo isso, a gente aceita. Tá, obrigado. Só que pegando carona, o Maurício fala, na sinopse também, salvo engano, também. Se você tem o roteiro registrado... Você não registra, né? Argumento. Se você for ver, a partir do argumento você consegue registrar e também roteiro. Acho que como teve muita dúvida com relação ao registro, Tereza, você quer fazer uma fala? O registro não é para inscrição, é só na hora se você for selecionado, vai precisar mostrar alguma coisa, aí pode ser o registro do argumento ou do roteiro, é isso? Que é só fechar essa história? Sim, é como o Esmir falou, é mais para proteger vocês. Então, é algo que, se depois da base aparece alguém com a sua ideia, a gente está protegendo vocês também disso. Então, é mais para vocês do que para a gente. Mas, oficialmente, você pode registrar em qualquer site de propriedade intelectual ou na Biblioteca Nacional, ou o protocolo de pedido de registro da Biblioteca Nacional já funcionaria para a gente. Você não vai ter que falar isso na hora da inscrição, mas se você for selecionado, você vai ter que ter isso. Portanto, é melhor você já se preparar, a gente diria. E aí pode ser do argumento ou do roteiro, algo que comprove que a ideia é sua, né? É mais para essa proteção. E olha, uma coisa que eu tenho experiência já de registrar muito, faz 20 anos registrando coisa, é que você não precisa também, né? Eu quero fazer minha última revisão no argumento, e daí você espera a última revisão para poder registrar.
Se já tem uma versão do argumento de 10 páginas, já manda para o registro. Aí você vai continuar trabalhando, são revisões, são coisas suas. E pronto, daí você já vai ter o protocolozinho lá, você está trabalhando na revisão, você escreve na base. É simples, gente, não precisa do tipo, putz, eu preciso revisar meu argumento, eu preciso estar pronto, daí eu vou registrar, aí depois eu vou escrever e isso vai me tirar o dia. Não, entendeu? Argumentos mudam a todo momento, os roteiros mudam a todo momento. E daí, na hora, vamos supor que isso aí é para direitos autorais. Se existe uma pessoa com um argumento igual ao seu, daí você vai lá e fala assim, não, isso aqui já estava registrado. Não é porque tinha mais frases ou menos frases que isso muda. A ideia está toda lá, o arco da narrativa está todo lá. Então, assim, tendo um texto, já escreve, sabe? Manda por e-mail no final do dia e depois parte para, sei lá, vai revisando. Isso é uma dica também. Ótimo. Nossa, acho que foi muito bom. Então, assim, alguns pontos cruciais que as perguntas se repetem aqui. Pode projeto de ficção de longa, pode de animação, pode de documentário. Corram e se inscrevam, porque se chegar a 400 inscrições, as inscrições serão encerradas. Aí eu não sei como vocês vão fazer, bloqueio o link, como é que vai ser. Vai passar, gente. Bom, lembrando novamente, a data da residência é de 19 a 25 de agosto. 18 a 25 de agosto. A ida é dia 18. A ida é dia 18. Acho que esses são os pontos principais. Essa conversa vai ficar gravada no canal Paradiso. Quem tiver dúvidas ou quem tiver colegas ou conhecidos que queiram, que acham que pode se interessar sobre isso, também encaminhem. E-mail para dúvidas tem lá no regulamento também, onde vocês podem enviar. Não sei se a Tereza quer reforçar aqui no chat, também pode ser bacana. Queria agradecer imensamente ao Michel Carvalho e à Belisa Mofeoli pela participação, por compartilharem as experiências de vocês. Belise, muito obrigada. Michel, muito obrigada. Esmir e Tereza, parabéns pelo trabalho. A vocês, a Mariana, ao Fernando, pela residência. Assim, já é um claro sucesso. Aqui, ó, base@residenciabase.com para esclarecimento de dúvidas. A gente aqui do Projeto Paradiso deseja boa sorte para todos e para todas. Para nós é uma alegria apoiar a residência esse ano novamente. Estaremos juntos novamente no ano que vem e que isso seja consecutivo e que seja primavera, verão, outono, inverno. Esmir, a gente está junto. Parabéns a todos os envolvidos. Esmir e Tereza, vocês querem dar alguma palavrinha final? Não, eu ia dizer mesmo isso, das datas, né? Dia 18 a 25. É uma data que, a partir do momento que você se inscreve, você também se compromete a estar. É importante. A gente vai ter todas as medidas preventivas de Covid, vamos ter teste antes de ir, para todo mundo ir com segurança. A gente também seleciona alguns suplentes, não sei se 1 ou 2 nesse ano, para entender isso, porque... Então, assim, a gente até estimula que se cuidem bastante uma semana antes, porque se você estiver positivo de Covid, não vai poder ir, a gente vai chamar um suplente. Mas, enfim, é isso, cara. Eu quero só agradecer o interesse. Eu realmente fiquei impressionado com as 70 pessoas já de cara interessadas em saber mais sobre a residência. Que seja uma rede cada vez mais forte, angariando cada vez mais roteiristas. E fico feliz de estar fazendo esse projeto e por causa de vocês mesmo, do interesse de vocês que faz ele acontecer. E qualquer dúvida que a gente não respondeu, mandar para o e-mail, todas vão ser respondidas. Obrigada, inclusive, para as dúvidas, porque a gente vai aperfeiçoando o regulamento a partir das dúvidas de vocês. Então, às vezes, parece um pouco confuso, mas é porque são coisas que a gente vai pensando a partir das dúvidas, muitas vezes. Então, obrigada. É uma residência em construção. E existem os e-mails da base para inscrever, tá? Estou falando que a gente tem contato direto, às vezes Instagram, vocês mandam mensagens, eu posso até responder, não é isso. Mas é interessante porque a gente tem, todo mundo acessa aqueles e-mails, a gente conversa entre si para responder. Então, evitem contato direto e vai direto para a residência base, porque existe um grupo ali que está pensando, como a Tereza falou, e vai responder para vocês, tá bom? Muito bom. Bom dia. Obrigadíssima Bom de dia, novo. gente. Obrigado. Até já. Michel e Belise, obrigadíssimo.